O entrevista especial de hoje é com Roger Machado. Foi um cracaço no Grêmio, terminou a carreira no Fluminense. Hoje é o treinador do glorioso Sport Clube Bahia. Tudo bem, Roger? Tudo bem, Boa. Prazer estar falando contigo. Prazer é meu. Como nem todo mundo acompanha futebol, dá um sobrevoo rápido na sua carreira no Grêmio, que foi muito vitoriosa, e depois seguiu o Japão, o Fluminense. Vamos lá, então. Eu cheguei no Grêmio com 16 para 17 anos. Com 18 anos eu fui promovido pelo Filipão, profissional. Ele estava procurando um lateral esquerdo na ocasião da saída do Branco. E o seu auxiliar, o Zeca Rodrigues, me falou que tinha um jogador que ele podia utilizar na base. E eu subi no final de 93. 94 até 2003, que foi meu último ano como profissional no clube. Eu disputei mais de 500 partidas pelo clube, seguramente entre os 10 jogadores que mais atuaram pelo clube. Muitas conquistas nacionais e internacionais, alguns campeonatos gaúchos. Você ganhou 4 Brasil? 4 Copas do Brasil, 3 delas com o Grêmio, uma com o Fluminense. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Recopa, outros torneios importantes que naquela época se disputava, O campeonato parava no meio, você tinha um começo de ano que conseguia viajar, tinha metade de ano que tinha uma intertemporada e você viajava para a Europa. Aqueles torneios, Ramon Carranza. Exato. Famoso esse período, década de 90 ali, 80 e 90 especialmente. 2003 foi meu último ano. Tive algumas convocações para a seleção, disputei a Copa América em 2001, novamente convocado pelo Filipão, e na Colômbia. E em 2013 eu saí do clube e fui para o Japão. 2 anos no Vissel Kobe, que eu considero um marco muito importante na minha vida pessoal e profissional, porque foi uma mudança de cultura, um choque cultural muito grande, a mudança de alguns paradigmas relacionados ao futebol. Um deles muito importante, que me ajudou muito na minha construção como treinador, porque eu saí de uma cultura onde... Desorganização? Não a desorganização, Bob, mas a referência do talento individual, que sobrepõe o coletivo, em que você tem os jogadores protagonistas, e tem mais a relação dos encaixes individual na posição, como a referência do homem e da bola, como referência de jogo predominantemente. E nos primeiros trabalhos que eu fiz, táticos coletivos, com um treinador que era tcheco, o ponta direita saiu da posição onde eu estava e andou no campo e eu saí correndo atrás dele. E o treinador apitou e disse para o intérprete perguntar para mim onde é que eu estava indo. Aí eu disse, eu vou marcar o meu jogador. Ele disse, não, tu não precisa perseguir ele fora do teu setor. Tu vai marcar o espaço que tu joga. Eu disse, mas se ele fizer o gol, depois você vai me cobrar. Vai sobrar para mim. Ele disse, não, aqui a gente não cobra individualmente, a gente vai cobrar do coletivo. O todo que interessa pra gente. Aquilo para mim foi uma coisa assim, a princípio, naquele momento, muito difícil de entender. Eu disse, como assim? Tu deixa a referência do homem, que é o que pode fazer o gol, e tu marca o espaço. Eu me adaptei àquilo, foi difícil, mas depois eu entendi que podia ser muito produtivo aquele tipo de relação, do espaço e do tempo, em detrimento ao homem e à bola. E isso moldou toda a minha mudança e agregou ao meu raciocínio relacionado ao jogo. Foram 2 anos. E por isso que você usa você disse que o futebol tem 4 fundamentos básicos aí. Um deles, você falou 2 já, o tempo e o espaço. Isso, na verdade, que o jogo de futebol dentro do terreno de 105 por 68, ele é jogado com 4 elementos, o espaço, o tempo, a bola e o homem, A bola como objeto principal, e a construção do futebol brasileiro e o protagonismo que nós tivemos por quase 100 anos, se deu justamente em função dessa nossa habilidade intuitiva, artística, hábil, de pegar o objeto que é a bola do jogo e passar pelo oponente com ela nos pés. Durante muito tempo isso bastou e foi suficiente para que a gente
tivesse o protagonismo, né? Eu imagino que o europeu, percebendo que se ele continuasse brigando com essa lógica, né, desses jogadores que tinham essa virtude, continuaria em desvantagem. Né? O europeu, nessa ordem dos fatores, inverteu essa ordem e colocou a questão do espaço e o tempo à frente do homem da bola, entendendo que o homem é habilidoso, sem espaço e com pouco tempo, ele não para usar a sua principal virtude, ele vai ter mais dificuldade. Nesse momento houve um equilíbrio das ações e a gente hoje ainda nós somos os detentores, né, do maior número de conquistas mundiais, né, mas o protagonismo ele vem sendo, né, dividido com outras nacionalidades, outras culturas. E como é que a gente pode voltar a competir no mesmo nível? Eu acredito que a mescla disso tudo, né, que é exatamente o caminho do meio, é o meio termo disso. Que a gente continuar com a nossa formação, com referência a característica que nos deu o protagonismo, que é essa capacidade, né, de pegar e enfrentar e criar a partir muitas vezes do pouco espaço, muitas vezes de uma marcação muito forte, ter essa capacidade de continuar criando, mas dentro dessa lógica a gente entender e ocupar melhor os espaços e usar eles a nosso favor, né? Hoje o campo continua o mesmo, mas hoje a gente fala que em torno da bola há pouco espaço para se jogar, mas os espaços eles continuam do mesmo tamanho, estão em outro lugar. Né? Eles estão às vezes do lado oposto da bola, eles estão atrás da linha defensiva, que hoje pela compactação. Então a gente tem que ter um cuidado, né, de continuar, de preservar essa nossa característica. E eu falo especialmente e com muita atenção na nossa formação. Você está falando uma coisa que, como você é craque, você já inverteu o jogo, eu estava pensando em começar, já estamos em outro pedaço, né? Mas eu estava vendo o treino agora há pouco, de uns 20 pênaltis, os jogadores do time de transição erraram uns 10. Então eu te pergunto exatamente da coisa do fundamento. Eu não vi, salvo um menino de Jequié, que acho que está no time de baixo, que saiu brincando com a bola, eu não vi ninguém brincando com a bola, quer dizer, a coisa do fundamento, é o tático, Isso não tem a ver com... Sem dúvida. Eu acho que essa é uma análise muito ampla, né, e extremamente complexa. E se a gente for buscar a origem dela, e o fim dela vai ser sempre o mesmo, é o calendário. Se eu me recordo quando eu cheguei no Grêmio, com 16 para 17 anos, Bob, a minha única obrigação naquele momento era estudar. Eu ia para a escola às 7h30, ao meio-dia quando eu chegava em casa, eu almoçava correndo e eu ia pro parque jogar futebol. A única obrigação que eu tinha era de fazer os temas e poder estar livre. E a recomendação que eu tinha é que eu não chegasse em casa quando estivesse escuro. Então eu jogava 4 a 5 horas por dia. 5 vezes por semana. Na escola eu jogava futebol de salão, jogava basquete, eu jogava vôlei. Ao final de semana, sábado, tinha um campeonato citadino de futebol de salão, eu jogava, e no domingo eu jogava campo. Se a gente tomar as horas de exposição ao objeto do jogo, né, eram certamente 50 horas, talvez. Com a bola. Com a bola, dedicadas à bola. Quando eu entrei no Grêmio, a época de treinamento que havia era pouco integrada, né? Então na segunda-feira não colocava chuteira, era a parte física. Na terça-feira você fazia um trabalho mais tático, de velocidade. Na quarta você fazia um tático e juntava isso num coletivo e você repetia talvez isso mais uma vez no sábado. Eu não cheguei jogando, então no sábado eu ia para o banco e no domingo, quando eu queria jogar, me orientavam a não jogar porque eu podia machucar e desfalcar o time. Então quer dizer que das 50 horas de exposição semanal que eu tinha, talvez isso tenha sido encolhido pela metade, ou para menos isso. Isso é o fundamento. E o calendário? E o calendário te impede justamente
te impede justamente de que você consiga exercitar isso. Porque uma coisa é você treinar para competir, né? Outra coisa é você treinar para formar. Uma coisa é o treinador ter o tempo disponível para que ele consiga repetir o gesto técnico, outra coisa ele tem que estar preocupado em vencer, porque senão ele perde o emprego dele. Como fazer o ajuste do calendário? Cortar por onde, na sua opinião? É você organizar melhor as competições, mesmo que seja para que tenha competições importantes, para que haja esse crescimento através da competição, mas que tenha mais tempo para esses meninos poderem estar com a bola, brincar com a bola. Poder chutar a bola no muro, né, como muito eu chutei, poder jogar com 3 contra... Quando eu chegava na praça, 5 amigos, 3 eram maiores, 2 eram menores, a gente dividia pelo tamanho, então o golzinho das tuas duas meinhas vai ser um pouquinho maior, porque vocês estão em 2, o nosso vai ser menor. Vale tabelar com a parede? Né? Não vale. Quem chutar a bola para longe... busca. Vai jogar num campo que tinha uma torceira de espinho, e se a bola caísse, acabou o jogo. Acabava o jogo. Eu me recordo de jogar num campo que tinha um valão do lado, e eu era lateral esquerdo. Se eu dominasse a bola caía no valão e acabava o jogo. Eu tinha que sair correndo atrás do valão com uma redinha para pegar a bola. Então é você conseguir ter o equilíbrio. Mas é importante competir. É importante. Formar o indivíduo vitorioso através da competição, eu acho que ela é saudável. Algumas vezes a forma como encara da competição eu não consigo entender, até porque o ser humano ele é competitivo por nascimento, né? Porque a gente ganha a corrida no momento da concepção, né? É isso. Ou um é mais veloz, o outro é mais resistente. Né? E a gente já é competitivo por natureza. Eu vejo que é preciso uma formação não só técnica ou tática, é preciso uma formação integral. Né? Porque muitas vezes outros países que são menores que o nosso, tem uma capacidade de formação infinitamente menor, consegue produzir jogadores que se destacam a nível nacional antes do nosso ou por mais tempo que os nossos. O Uruguai tem o tamanho, a população de Salvador. E proporcionalmente, né, os jogadores que são revelados conseguem atingir um nível mais alto, muitas vezes antes dos nossos. E é importante a gente cuidar dessa parte. À medida que você preserva, como eu disse, essa relação na base, né, do homem-bola, é preciso preservar isso, porque você cria o jogador que sabe passar pelo bom marcador, mas também tu cria o bom marcador. Agora, ele precisa ter uma referência com relação ao homem e ao espaço, né, porque esse movimento no futebol atual, ele vem ganhando cada vez mais força, e a nível profissional, para que ele consiga se adaptar mais rápido a esse novo modelo, é preciso também você gradativamente inserindo, né? Senão a gente corre o risco de deixar de formar esse jogador com essa capacidade, quando formamos boas equipes, né? Porque a capacidade do jogo coletivo te dá essa possibilidade, mas a gente vai perder a nossa essência. É isso que a gente não deseja. O que a Bahia significou e está significando para você? Sim, do ponto de vista desportivo, cidadão, eu comecei a construir a minha relação com Salvador e com a Bahia há muito tempo atrás, né? Quase que todo ano das minhas férias como jogador de futebol eu vinha conhecer o litoral baiano, né? Entre outras coisas pela beleza do litoral, mas não era só isso. Né, porque eu sempre me sentia muito bem em Salvador, né, pela história, pela personalidade das pessoas. E muito importante porque eu me sentia de uma certa forma em casa. Quando eu digo a história eu estou falando do todo. Né? Eu me sentia muito à vontade, né, porque eu enxergava nessa África fora da... Roma Negra, como chama. Roma Negra, África fora da África. É um lugar em que eu conseguia enxergar muita semelhança, né, com o outro. E gente de cabeça erguida, ao contrário de outros lugares. Exatamente. Né? E baianos, né, com seus black powers empoderados. Eu sou
o mais novo de 7 irmãos, né, e via muitas vezes na adolescência as minhas irmãs alisar o cabelo, né, para talvez se parecer com um modelo aceitável. Porto Alegre é uma das cidades do Brasil que tem mais terreiros de Umbanda, né? E foi na época da escravidão um grande porto, né, de escravos, né? Tem a história da guerra com os soldados negros, Guerra do Paraguai. Então começou lá atrás, na verdade, né? Com essa ligação muito forte e ela continuou com a minha vinda para o Bahia no momento do clube né, de uma reconstrução gradativa, né? E um momento que o clube adotou uma postura bastante firme, né, com relação a questões sociais. Se aproximar da sua torcida, né? E se aproximou da sua torcida, criou planos de sócios diferenciados, né, para aqueles que tinham um menor poder aquisitivo, né, porque o futebol ele veio pelas mãos da elite para o Brasil, ele se popularizou e ele gradativamente ele está voltando para as mãos da elite. Né, porque o preço do ingresso em alguns lugares... O ticket médio de um grande jogo ele não baixa de 50 a 60 reais, o médio, né? E me chamou atenção em alguns momentos, quando de todas essas arenas novas, eu ouvi mais de uma vez uma família abordar e falar das questões do futebol, que os filhos adoram futebol, mas que eles estavam pensando em no aniversário deles, eles ir no estádio. Eu disse, opa, tem alguma coisa errada nesse processo. Daí tu vai calcular assim por baixo, tu vai gastar de uma família de 2, 3 pessoas, né, com um filho, né, um ticket médio de 50 reais, 150, mais a condução, mais o lanche, não vai baixar de 200 reais para um evento. Para um evento de lazer. 20 e tantos por cento do salário mínimo. Né, e o Bahia tomando essa iniciativa de aproximar o seu torcedor, né, não só fazendo campanhas de sócio que se paga menos, mas você fica por último na fila para conseguir o ingresso. Né? Você paga menos porque você comprova que você tem menores vencimentos e você tem o mesmo direito que aquele que vai pagar mais. Né? Para os mesmos jogos e para os mesmos lugares. A entrevista especial hoje é com Roger Machado. Nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos para o segundo tempo daqui a pouco. Nível de concentração alto, rapaziada. Nível de concentração alto. Quando eu me envolvo com a partida, do ponto de vista defensivo, eu tô concentrado e pronto para ação ofensiva. Ninguém tem o direito de nos tirar o sonho de continuar perseguindo o que a gente quer. Voltando, o entrevista especial hoje com o Roger Machado, técnico do Bahia. Roger, você há dias disse que o futebol embranquece. O ano passado, só no Brasil, só os registrados foram 42 casos de racismo. O Brasil teve mais de 350 anos de escravidão, uma miscigenação com índios e negros, muitas vezes forjada no estupro. E quando você fala sobre o racismo estrutural, ainda tem quem estranhe. Sua consciência, que você tem demonstrado ao longo dos anos, principalmente nos últimos tempos, vem da vida, dos livros, da família, do conjunto disso? Eu acho que é um conjunto disso tudo, Bob, associado ao momento de vida que, aos 45 anos, né, a força do corpo físico já não é mais a mesma, e começa a sobrepor a questão da consciência e da espiritualidade, né? E também o indivíduo começa a se sentir mais à vontade, né, e encorajado pelo ambiente propício, né, de tomar posições. O ambiente propício é a Bahia e o Bahia. O ambiente propício, a Bahia e o Bahia, né, de adotar posições mais contundentes em determinados assuntos que outros que são tabus, né, assuntos que
que em outros momentos, né, quando você os abordava, né, era considerado, né, algo fora da curva, ou fora do normal, ou isso não representava, né, a nossa realidade, porque nós temos no país um mito da democracia racial, que nós temos uma convivência pacífica, sim, não foi a escravidão no Brasil durou quase 400 anos, mas não houve leis que segregavam oficialmente, né, lugares diferentes entre negros e brancos pudessem estar, mas não precisava escrever, né? Exatamente, né, subjetivamente, né, isso ficou muito marcado na história do Brasil, porque nós temos lugares em que brancos e negros podem estar. Gilberto Gil cantava no baiano, preto não entrava nem pela porta da cozinha. Exato, 30 anos atrás. Homeopaticamente, né, isso ao longo, né, de quase 400 anos e depois quase 150 anos, né, nós continuamos com esse modelo, né, então é impossível a gente imaginar que um país que foi construído em cima desse modelo escravocrata e que não lidou bem com isso, né, possa ter de fato uma democracia racial, né? Outros atos de preconceito e discriminação racial que aconteceram pelo Brasil afora, na minha opinião, Bob, eles são só o reflexo, né? Do que é o país. São só o reflexo do que a gente vive fora do futebol, né? Porque o futebol muitas vezes ele é considerado um lugar à parte, né? Onde que parece que envolto pelas paredes do estádio, né, ali você pode exorcizar todas essas... O dirigente também podia tudo, pode tudo, né? Então, e é o reflexo, né, dessa o que foi anteriormente essa subjetividade, né, do preconceito velado, né? Que em relação a tudo, né? Por exemplo, agora um jogador da Colômbia, Cantídio, a história do número 24, que o Corinthians disse, olha, não pode, não pega bem e tal. Nós crescemos e fomos educados numa cultura, numa sociedade preconceituosa, né? Contra o homossexual, contra o negro, contra o índio, contra a mulher. Né? E felizmente nos últimos anos, nos últimos 20 anos, no movimento mundial, né? Não é um fenômeno brasileiro isso, no movimento mundial nós resolvemos falar sobre o assunto, né? Porque... eu me recordo que antigamente se falava que, né, entre briga de marido e mulher não se metia a colher, né? O que acontecia na casa do lado... Podia apanhar à vontade, bater à vontade. E foram criadas políticas públicas, né, para que isso foi conversado sobre isso. Né? Então, em alguns momentos, quando eu abordo o assunto do preconceito, do racismo, Bob, as pessoas costumam dizer, Roger, não fala sobre isso. Quanto mais se toca no assunto, mais vai acontecer disso, não. É o contrário. Não adianta fazer de conta que não existe. Não adianta a gente fazer de conta que ele não existe. Né? Quanto mais a gente fala no assunto, mais a gente vai tornar esse assunto visível, mais a gente vai chamar as pessoas a nível da consciência. Agora, primeiro, como é que você vê a cobertura da mídia em relação ao futebol? Porque tem muito a ver com isso. Por exemplo, a TVE transmitiu a final do Campeonato Baiano de Futebol Feminino e não tinha mais nenhuma emissora, só tinha uma emissora transmitindo, quer dizer, isso depois da Copa do Mundo, de tudo aquilo que aconteceu no futebol feminino e tal. Quer dizer, como você vê o nosso lado, nós jornalistas, cobrindo o futebol? Porque a gente reclama muito que o cara sempre fala aquilo depois da partida, mas a gente sempre pergunta a mesma coisa. Às vezes sempre tem as mesmas respostas. Né? Então, eu acho que a gente tem que analisar por dois lados, né? Tem o futebol como cultura, como um fenômeno cultural, como patrimônio cultural, né? E tem o futebol como produto mercadológico. Se do ponto de vista mercadológico, né, a emissora que detém os direitos de televisão, ela vai expor o produto, o esporte, da forma que melhor lhe convém, para atrair recursos e patrocínios. Eu já acho louvável uma equipe transmitir a final do futebol feminino, porque anteriormente quase nem se falava sobre isso. Então quer dizer que nós estamos evoluindo. Foi essa TV. Nós estamos evoluindo. Parabéns. Parabéns. É um passo muito importante. Agora, do ponto de vista do patrimônio cultural e do futebol como uma ferramenta,
né, e que infelizmente essa visibilidade não há retorno, né, muitas vezes econômico, financeiro, né, é preciso que isso seja... um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Então, se não há interesse, não há divulgação. Se não há divulgação, não há interesse. E a gente não quebra esse ciclo. É preciso a gente romper essa bolha, né? Você está no futebol quase que a vida inteira, né? 30 anos vai fechar. Hoje, e já há muito tempo, os garotos com 10 anos, às vezes até antes, já estão entrando no futebol. Não, os torcedores, nós não sabemos se eles estão estudando ou se não estão estudando, que referências eles têm na vida, né? O que a gente vê nas entrevistas depois é como se fosse uma fábrica de produção em série, quer dizer, o que é a realidade dos garotos que entram no futebol do Brasil? Então, eu agora mesmo estava falando com um amigo meu que veio de Porto Alegre, eu disse, o futebol é o vestibular mais difícil de todos, né? Porque hoje cada vez mais jovem, porque virou um business muito lucrativo, né, o produto jogador de futebol, né, que infelizmente é assim que muitas vezes acaba sendo visto. Ele cada vez ele está sendo captado mais cedo, né, e por consequência da pouca idade, cada vez mais há a chance desse menino não performar quando for adulto é maior, porque é difícil você conseguir concluir, determinar que um menino de 12 anos vai jogar aos 20 anos. Tem uma infinidade de variáveis que podem... A puberdade, a cabeça... a idade pode ser um prodígio apenas, né? Pode haver deslumbramento com todo esse cenário, não pode haver estrutura familiar, né? O clube, de uma certa forma, ele tenta suprir essas ausências, né? Com os departamentos, né, de agregados ao clube para dar o suporte a esse atleta. Mas o que na verdade acaba imperando é que a gente sabe de antemão que de uma categoria de 30 jogadores que estão trabalhando, quando muito 20% deles vão jogar profissionalmente, né, porque é um funil bastante apertado. Você que pensa tanto o futebol, como é que numa época de extremo individualismo, consumo extraordinário, a miragem da fortuna logo ali na frente. Por exemplo, o Barcelona tem uma escola que vem dos garotos que jogavam na Holanda juntos, os 7 que fizeram aquele time fantástico da Holanda, o Cruyff que criou esse Barcelona de hoje, a escola tal. Quer dizer, como é que é um treinador trabalhar nesse ambiente cultural? Então, Bob, eu não consigo dissociar sociedade de futebol. Porque, na minha opinião, o futebol é um micro-organismo, né, do que acontece na nossa sociedade. Nós temos uma sociedade individualista, né, em que se o problema não me atinge diretamente, né, eu não preciso me envolver com ele. Né, e isso, inevitavelmente... Como fazer uma equipe? Inevitavelmente, ela também está dentro do futebol. Então, no futebol, eu costumo dizer que o futebol é o esporte coletivo mais individual que existe. Porque tu tem aqueles que atacam, né, muitas vezes, até bem pouco tempo, um pensamento de aqueles que têm o talento para decidir os jogos, eles não precisavam, eles ficavam descansando porque tem outros jogadores que em tese fazem a parte mais suja do jogo, que carregam o piano, eles vão roubar a bola do adversário e vão entregar a bola para ti. O Dunga e o Mauro Silva lançam para o Romário que vai resolver. Exatamente. Esses jogadores talentosos, eles continuam decidindo os jogos, porque o talento vai decidir sempre. O talento vai decidir sempre, porque o futebol é um jogo de eficiência. Eu tenho 3 vezes para empurrar a bola para o gol. Vamos ver qual time que tem um jogador que é mais eficiente para definir as 3, ou das 3 ele fazer 2 e vencer a partida. Agora, pelo fato da gente continuar formando muitos jogadores, mas nós aceitamos que nós já não produzimos aqueles jogadores tão decisivos quanto nós produzíamos antigamente, esses jogadores que atualmente jogam, eles precisam se comprometer mais com o aspecto coletivo do jogo, entre elas a parte defensiva, né, para que o conjunto possa, né, encontrar soluções desse problema que anteriormente eles resolviam individualmente.
Mas, então, o meu desafio como treinador é justamente isso. Eu consegui organizar uma equipe do ponto de vista coletivo, que eu dê liberdade para esse atleta, que ele seja criativo. Sendo eles quem são, trazendo a bagagem da trazendo a bagagem toda da sua formação, da sua estrutura familiar, da sua personalidade, fazê-los render dentro desse coletivo. Eu costumo dizer que não somos nós que escolhemos a posição que nós vamos jogar. É a posição que me escolhe. Porque cada posição do campo ela demanda um perfil de personalidade específico. Em alguns casos foge um pouco a regra, mas de um modo geral, todos nós temos uma personalidade que nos encaixamos em determinada posição no campo. E eu consegui traduzir esse talento técnico associado a essa personalidade de um grupo de 30 jogadores, com histórias, com vivências, com mochilas diferentes, que eu costumo dizer, e que não vêm com essas mochilas nas costas, deixam no vestiário e vão para o clube sem os seus problemas. Mas e depois a mochila não saiu dele. A mochila não sai dele. Então, como líder, como profissional e treinador desses jogadores, eu costumo dizer que eu quero muito ganhar títulos, né? Mas a minha missão como treinador é criar um ambiente fértil, né, de treinamento em que esses jogadores possam se desenvolver e serem as suas melhores versões. Se eu conseguir criar esse ambiente propício para que eles se desenvolvam, eu sei que isso vai resultar em resultado, em produtividade e, por consequência, títulos. Porque, para mim, o futebol ele não é fim, ele é meio. É meio para várias coisas. O ano passado, o Bahia vinha muito bem na segunda parte do campeonato, no segundo turno, deu uma caída, 9 jogos sem vitórias. O que foi ali? Faltou banco... O calendário, o que foi que foi? Eu acho que é um pouco de cada coisa, né? Se a gente atribui só ao calendário, né, tem outras equipes que também suportaram o calendário, talvez por ter um grupo maior, mas também suportaram o calendário, né, que foi o mesmo para todas as equipes. O mês de novembro, né, foi um ano muito cheio, foi um mês muito cheio, mas coincidiu exatamente com o momento que começaram a ter jogos quarto e domingo com mais de 8 ou 9 jogos na sequência. Também tem a questão da expectativa criada, né, em torno da nossa arrancada no Campeonato Brasileiro, que ela foi muito forte. Ela se deu até a 30ª rodada do campeonato, se não me engano. Nós estávamos ali brigando, tivemos 4 ou 5 oportunidades de entrar no G6. Essa expectativa gerada em torno do que nós criamos talvez tenha pesado um pouco naquele momento, mas de uma certa forma... o ano ele acabou com viés de queda, né, porque as equipes oscilam no campeonato, a nossa oscilou no final, as equipes oscilaram. Mas foi um ano bom. Mas foi um ano muito bom. É um ano que a gente poucas vezes, ou quase nenhuma vez, olhou para trás na tabela. Tivemos sempre na primeira página, como se diz. Ali flertamos com uma pré-Libertadores. Orgulhamos muito o torcedor por vários jogos que fizemos de alto nível. E a conclusão ao final do ano é que todo ano é preciso você elevar um nível, dar um passo à frente, procurar jogadores com características diferentes. Para mim foi um ano extremamente importante como profissional, porque em outras equipes eu sempre tive, por característica, montar times que ficavam mais com a bola, que tinham 50%, 60% do domínio pela posse. E o time que nós armamos ano passado, pela característica dos jogadores, foi um time mais direto, mais contundente, né, que contra-atacava rápido. Isso nos gerou capacidades importantes, mas nos gerou algumas fragilidades, que quando você jogava contra equipes que jogavam um pouco mais fechadas, dentro de que não casa tinham era mais espaço, complicado. Nos negavam espaço e, por consequência, a gente não teve bons resultados, sobretudo nessa fase, jogando dentro de casa. E para esse ano? Como é que esse ano a ideia foi justamente essa, a gente alterar sensivelmente a característica de alguns setores, sem perder o que a gente tinha construído de bom ano passado, que é a força de contra-atacar. Porém, a gente tem um controle um pouco mais pela posse da bola, né? Poder intercalar esses dois momentos, né? Ora você vai ter a posse, ora você vai ter contundência, ora você vai atacar os espaços, ora você vai cadenciar um pouquinho mais o jogo. E eu acho que a montagem do grupo, que ainda não finalizou, porque ainda há espaço para que a gente consiga agregar qualidade ao nosso elenco, mas eu acho que ela está sendo bem feita.
O futebol, quando naquele altíssimo nível, Copas do Mundo, por exemplo, é muitas vezes decidido mentalmente, os times são muito parelhos. A Alemanha treinava antes dos jogos, pelo que soube, ia para o mar, ouvia música clássica na escuna para poder embarcar e tal. No Brasil, a cada vez que se acaba o intervalo, acaba o jogo, sempre foi ou Jesus que defendeu, atacou, quer dizer, uma coisa da responsabilidade parece que nunca é do atleta, né? Sempre tem aquela coisa, não tem uma coisa, um buraco aí, não tem algo faltando aí? Eu vejo, Bob, eu acho que é uma parte bem importante, né, essa parte a gente abordar, né? Do ponto de vista técnico, tático, físico, o jogo tem pouca margem para evolução, tudo é cíclico, né? Você jogou com 3 atacantes, com 2, com 3 zagueiros, isso a Copa do Mundo acaba pautando muito, claro, né, sendo referência, mas grandes equipes também são referências e isso vai e volta. Né, já foi assim na década de 30, depois passou para a de 60 e vai indo de acordo com as referências momentâneas que a gente tem. Porém, abordar das questões emocionais ou mentais no futebol, há um preconceito. Porque se entende que o jogador que é bem remunerado ele não pode sofrer dessas questões emocionais. Eu vejo muitas vezes os jogadores de tênis, né, quando eles vão falar da sua performance, eles não têm pudor nenhum em falar assim, poxa, no set e tal, eu perdi um pouco o equilíbrio ali emocional do meu jogo, o meu saque deixou de entrar, mas eu recuperei ele no quarto. Ele não pode nem se mostrar frágil em nenhum momento, né, como o Thiago Silva na Copa do Mundo de 2014 foi crucificado porque ele estava chorando, que ele chorou à beira do campo, né, manifestando uma fragilidade que o atleta não deve ter. Sendo que o Pelé chorou 40 minutos antes da final da Copa de 70. Então, eu acho que esse é um tabu que a gente precisa quebrar definitivamente, né, para trabalhar justamente essas questões, porque eu costumo dizer que existe uma parte do jogo que ele é técnica, tática, física e outra emocional. E o controle do jogo, ele está na tua mão e ele sai da tua mão de acordo com que sua capacidade emocional. Ela coletiva e individual. Se as questões emocionais, ainda mais com indivíduos, né, com toda essa trajetória que 90% de nós temos de famílias desestruturadas, né, que novamente é um reflexo da nossa sociedade, né, de famílias estruturadas, que tem poucas referências e que vê no futebol muitas vezes como uma saída, né, e que as famílias muitas vezes abrem mão da sua vida, né, para investir naquele jogador que a gente estava falando lá atrás, que com 12 anos que a gente não sabe se ele vai chegar no profissional, e que isso gera uma carga extremamente pesada, né, e muitos desses sucumbem já aí nesse processo. A busca da redenção. Mais um intervalo. A gente volta com uma prorrogação daqui a pouco. Tá bom, a resenha tá boa. Roger Machado, entrevista especial na TVE. Coisa linda, maravilha! Campeão! Deixa tudo dentro de campo. Deixa tudo lá. Deixa a alma lá dentro. Deixa o coração, porra! Que eu tenho certeza que no final nós vamos nos abraçar, comemorar a classificação! Voltamos no entrevista especial com Roger Machado, técnico do Bahia. Roger, uma frase sua: o meu maior pecado é gostar de ler. Então eu quero saber o que você lê e como lhe soou uma frase recente. Os livros hoje em dia, como regra, é um montão de amontoado de muita coisa escrita. Então, eu desenvolvi o hábito pela leitura já adolescente. A minha irmã, a Maria Helena, que é a minha gestora hoje, que foi a que terminou de me criar, que brincava de esconder comigo no colo, mas sempre era descoberta porque ela tinha que estar comigo muito bebê no colo. Ela é formada em letras, casada com um jornalista também. E desde muito cedo, quando eu comecei a jogar, Bob, eu chegava nos hotéis com a minha mochila, revirar minha roupa, tinha um livro lá embaixo. Você era uma aves rara ali, né? Tinha um livro lá embaixo. Eu ligava para ela e disse: Lena, tu botou um livro na minha bolsa, Lena? Eu disse: eu não gosto de ler, Lena. Tem um montão de coisa escrita. Tem um montão de coisa escrita, pega para ler.
eu disse, eu não vou conseguir aquele montão todo. E ela disse, um dia vai atrasar o avião e tu não vai ter o que fazer e tu vai pegar um livro. E de fato, um dia atrasou o avião, eu não tinha o que fazer e eu peguei um livro. Era um livro de fácil leitura, né, e começou a despertar o meu desejo pela leitura, que depois se transformou num desejo maior, né, de outras áreas, né, muito da literatura voltada ao futebol, que eu absorvo muito também, né, e hoje eu tenho o hábito da leitura, como todo mundo deveria ter, né, na verdade, mas esse hábito precisa ser estimulado, né? As minhas filhas de 11 e 14 anos, né, a Gabriela e a Júlia, eu tenho certeza que desde o aprendizado da leitura até hoje, elas já leram muito mais livros do que eu até a vida adulta, né? Porque o livro é uma janela aberta para o mundo, né? E melhor, lida muito com a nossa imaginação, né? Com o nosso cenário da história. No mundo do futebol, os garotos com que você... É videogame ou é... Eu indico algumas leituras, né? Você indica? O que você indica? Eu indico as leituras fora alguns romances, né? Alguns livros relacionados à questão de saúde mental, né, desenvolvimento emocional, né, sobre o livro de inteligência emocional, né, o livro sobre hábitos que você constrói. Também né, literatura. Sobre a literatura, né, para que você saia um pouco desse mundo que a gente vive e consiga enxergar um outro mundo com um outro olhar, um olhar de um escritor muitas vezes estrangeiro ou mesmo brasileiro que possa ali abrir um pouco mais a mente. Mas hoje o mundo é do videogame, né, Bob? Né? E a gente não dá pra gente fugir dele. Vamos usar ele como ferramenta, então, né? Porque ele também pode treinar. Ele treina. Eu me recordo nesse início, um dia na concentração ainda jogador, esses videogames estavam começando, e eu já mais velho, assim, né, do Tinga, Polga, Anderson Polga, tudo menino começando, e eu ouvi um barulho, um burburinho no meu quarto lá, que eu sempre fui de ficar muito no quarto, e eu cheguei na área de convivência, assim, onde tinha uma TV grande, tava o Tinga e o Polga jogando, eles estavam para disputar, para ver quem é que ia para a segunda divisão no campeonato do futebol deles, porque tinha uma primeira e segunda divisão, e o Tinga estava ganhando e o Tinga estava usando um gesto do videogame, que eu não sei qual que é, porque eu não sou dessa geração, no videogame era Atari, né? Né, com um só joystick e dois botões. E ele falava o X bolinha e dava uma cavadinha e fazia o gol, e tava ganhando de todo mundo. E no outro dia tinha um jogo, tu não acredita, Bob, que o Tinha entrou na cara do gol com X bolinha. E apertou o X bolinha e fez o gol de cavadinha. E ele chegou, e ele correndo assim na minha direção, ele disse, Nego Roger, X bolinha. Então isso é uma ferramenta, não dá pra gente fugir dela, vamos usar ela como ferramenta, porque hoje eu falo com as crianças, né, que muitas vezes eu encontro no aeroporto. Outro dia outro me perguntou, Roger, professor, o teu 4-3-3 é conservador ou é agressivo? Deus, onde é que sabia isso, moleque? Isso é do videogame, pô. Agora todo porque o conservador, ele tem essa formatação, o agressivo, tu empurra teus beiradas e faz isso. Eu disse, olha, rapaz, futebol tá formando futebol, agora vamos nessa. Qual seria o segredo para racionalizar o futebol brasileiro? Adequar o campeonato europeu aos... Brasil, que é um país que se diz que é o país do futebol no mundo, em que menos de 20% dessas equipes têm calendário inteiro, e que a gente está falando lá na alta ponta da formação, os meninos estão cada vez jogando mais, né, não tem como não tem como dar certo. Então, para mim, o importante é nós temos 4 divisões do futebol brasileiro, A, B, C e D. Eu acho que ainda cabem pelo menos mais 2 divisões, né, para fazer com que essas equipes que não tenham um calendário o ano inteiro possam ter um calendário o ano inteiro numa divisão nacional. Se essa divisão nacional ela vai ser por conferência, né, em função regional dos cursos regionais, e depois no final elas vão se unindo, né, ou se ela vai ser o campeonato inteiro, com o Brasil todo jogando com um campeonato com muitas equipes. Mas o certo é que, né, os campeonatos estaduais, na minha opinião, eles têm que ser
diminuídos de tamanho, se transformarem em supercampeonatos, permitindo que essas equipes, né, do interior possam se juntar depois de uma fase de classificatória com as equipes da primeira divisão, do campeonato nacional, possam ou fazer regional. Aquelas que disputam o campeonato nacional, né, terão o direito de entrar apenas na fase final, fazer esse supercampeonato e decidir o título regional, que eu acho que ainda julgo importante dentro do nosso cenário. Claro. Mas que aquelas equipes do interior teriam vagas asseguradas para uma dessas competições nacional, né? Isso não sou eu que estou inventando esse modelo. Esse modelo já foi discutido há muito tempo, já foi debatido, né? Mas eu sei dos gargalos e de todas as problemáticas envolvidas, né, nacionalmente e regionalmente em função de uma mudança como essa, mas essa mudança precisa ser feita. Porque, Bob, é impossível, por exemplo, hoje que você já não joga nas datas FIFA, mas você joga no dia seguinte da data FIFA. Daí um clube reúne toda a sua capacidade financeira e vai lá e contrata o melhor jogador da Colômbia, para ser a cereja do seu bolo. Durante 6 datas, que eu acho que hoje o número de datas FIFA, né, que tem a obrigação de liberar os jogadores, ele é selecionável. Ele não vai estar ali. Ele não vai estar ali. São 6 datas, 6 convocações que elas são 15 dias. A gente estava falando anteriormente que 15 dias você pode jogar até 5 jogos. Né? Então, em 6 datas vezes 5 são 30 jogos. Acabou toda a capacidade competitiva e o dinheiro o planejamento e o dinheiro envolvido nessa transação foi jogado fora. Então, o primeiro de tudo é você parar a competição nas datas FIFA. Mas o Brasil é muito grande, tem muitos times, então vamos organizar melhor. Né? Durante um período eu entendi também que o melhor seria o campeonato por pontos corridos, que premiaria aquele time que tivesse mais regularidade na competição. Porém, hoje, em função dessa separação financeira, né, que está havendo entre os clubes, eu não sei se hoje a gente não precisa ter uma parte classificatória e depois uma parte final. E ainda falando de tabu, e a política é um tabu? A não ser, quer dizer, eu vejo muito a política quando é a favor do mandante de ocasião, né? Mas eu não vejo a política, de uma maneira geral, no futebol, ser verbal. Os jogadores argentinos, se manifestam, o Klopp diz claramente: a última coisa que vocês vão ver na minha vida é voltar na direita, tal. No Brasil... Ainda mais hoje, né? Hoje que existe essa polarização, né? E que para a existência de um parece que tem que ter o extermínio de outro. E que é muito difícil a gente ouvir o outro lado, parar para ouvir o outro lado, que até para que você consiga tecer um comentário, uma crítica com que você não compatibiliza, você precisa conhecer o outro lado, né? Porque eu acho que na política ambos os lados desejam a mesma coisa, né? Porém procuram e desejam fazer caminhos diferentes. E o futebol muitas vezes não quer associar o futebol à figura do esporte, o jogador não quer associar a sua figura à política, né? Mas para mim política, a gente faz política todo dia, né? O tempo todo com tudo. O tempo inteiro com tudo. E o futebol mais do que nunca, porque o futebol é uma puta ferramenta de E você não tem problema, se você tiver que se pronunciar, você não terá problema? Não tem problema nenhum, né? Tenho minhas posições bem definidas, né? Não teria problema nenhum em manifestar lado, até porque para mim manifestar lado é você definir algo, né, que a sua trajetória ou a sua conduta já diz. Aliás, porque você já está manifestando o seu lado quando você está dizendo as coisas que você diz, do jeito que você diz. Exatamente, né? Não há eu não preciso botar um cartaz na mão ou vestir uma camisa, né? De determinado posicionamento político. A política está nas suas ações, né? Futebol, a intensidade que se vê no futebol inglês é possível no Brasil? Primeiro nós temos aqui em Salvador e no Nordeste especialmente o sol que a gente está vendo. O sol que a gente está vendo aqui, né? Mas se o calendário ajeitar, é possível sim. Se o calendário melhorar, se você tiver descanso para os jogadores, é possível sim. Mas também a gente tem que entender o tamanho do nosso país, né, Bob? Na Europa muitas vezes você sai da ponta do país, chega no outro em 2 horas de avião.
né? Além do que é que a nossa malha aérea faz com que os times do Nordeste tenham de deslocamento anual do Campeonato Brasileiro quase que o dobro. Porque você tem que sair pingando. Tem que sair fazendo conexão, né? Muitas vezes para que tu consiga chegar no lugar na praça do jogo, você tem que sair pela manhã e isso impede de você de treinar, então você perde um dia de treino. Se alimentar direito, né? Almoço de aeroporto, lanche no aeroporto, né? Então assim, eu acho que com relação à intensidade a gente pode chegar muito próximo, né? Mas guardada as devidas características do nosso país. Como jogador, quais foram os seus técnicos de referência? Eu trabalhei com aproximadamente 30 técnicos, para ser mais preciso, 33 profissionais. Eu costumo dizer que eu aprendi com todos. Né, com alguns como não se fazer, até o que não fazer. E com alguns como se fazer a coisa certa. Agora, vamos dizer assim, eu passei a observar o jogo de uma outra forma, né, a partir dos 25 anos, talvez. Porque antes disso, como profissional, tu só quer sobreviver naquele ambiente hostil. Você começou a prestar atenção? Comecei a prestar atenção em outros momentos do jogo, das questões mais táticas do jogo. Por jogar na defesa e, de uma certa forma, ter uma qualidade menor, tecnicamente, sobre aqueles cujos quais eu marcava, eu tinha que tentar agregar alguma qualidade ao meu jogo que me fizesse levar uma vantagem sobre aqueles indivíduos. E isso era tentar me antecipar o que ia acontecer na partida. Olha, aquela bola foi para lá e ela vai voltar para cá. Esse cara tem essa característica. Esse cara tem essa característica. Eu costumava pegar as fitas cassete e olhar a característica dos jogadores e eu determinava que eram os modus operandi. Vai jogar nas minhas costas. Esse ponta, quando ele finta para frente, ele quer no fundo, né? Quando ele pede no pé, ele quer nas costas. Quando ele pede nas costas, ele quer no pé. Isso me dá uma vantagem. A partir disso, eu comecei a prestar atenção nisso com um pouco mais de precisão. Então, na primeira passagem com o Filipão, eu absorvi muita coisa, mas não as questões mais táticas, né? Muita coisa de vivência, de comportamento, de conduta. Quando eu fui com ele novamente para a Copa América, eu pude observar algumas coisas mais táticas, eu estava mais atento a isso. Quando o Tite chegou no Grêmio, né, em 2003, né, eu estava machucado e fiquei no banco em alguns momentos. E ele, talvez observando e percebendo esse meu desejo de aprender, me deu em disquete, um disquete que tinha um programa de computador de análises e montagem de esquema, que chamava Tática 3D, que até hoje existe, eu ainda uso. E disse que, toma isso aqui para tu mexer na concentração, porque eu acho que teu futuro vai ser treinador. Né? Tite. Então, porque eu já tinha um gosto por aquelas questões, tentar entender. Eu nunca esqueço uma vez que nós fizemos um jogo no Paraguai e de noite nós perdemos, nós viramos o jogo, nós perdemos o jogo e no corredor de noite nós nos encontramos andando de um lado para o outro. E ele está pensando no jogo, né? Ele disse, eu estou, professor, estou tentando entender por que no jogo que a gente jogou no Brasileiro a gente montou essa mesma estratégia e deu certo, e no jogo nesse jogo que a gente fez hoje não deu. Né? Qual foi a característica dos jogadores e o modelo de jogo desse time que fez com que essa organização que a gente tinha montado não tenha funcionado? Né? E depois, quando eu fui para o Japão novamente, né, daí eu já comprei uma pranchetinha, né, para poder ficar em casa. Já fui treinando, daí eu já anotava os treinamentos que eu via, né, eu já tentava simular algumas coisas. Né? Então, eu posso colocar nessa lista, sem dúvida nenhuma, o Filipão, o Celso Rotti, o Renato Gaúcho, não quero ser injusto e deixar alguém de fora, o Evaristo de Macedo, o Oswaldo de Oliveira. Evaristo que dá nome a esse Evaristo que dá novo nome ao centro de treinamento que a gente foi campeão em 97 da Copa do Brasil. Outros tantos que passaram pela minha vida profissional me ajudaram muito, né? Foram extremamente relevantes na minha construção. E eu vou lhe poupar, não vou perguntar com quem você aprendeu o que não fazer, tá? Obrigado, Bob. Uma última pergunta. Qual foi o maior jogador que você viu jogar? Maior jogador que jogando eu vi e não jogando. Que
Eu prefiro falar de dentro do campo, né? É isso. É o que eu vi jogando e que me marcou muito, assim, que eu joguei ao lado, né? Eu posso citar 2 nomes. Primeiro que era o Ronaldo, né? Gaúcho. Ronaldo Gaúcho. Jogamos juntos 2 anos. Ele já tinha todo esse protagonismo já no clube e é um jogador extremamente imprevisível. Eu joguei com o Palinha. Palinha que foi de São Paulo. Jogou no São Paulo. Que veio de Minas. Que veio de Minas, jogou no Cruzeiro. Que eu vi o Palinha ser o melhor em campo, às vezes sem tocar na bola. Né? Ele abria a perna, ele tirava o corpo, ele fazia uma finta. E até hoje, quando eu falo com ele, que ele mora em Portugal, eu falo desse Palinha. Tu lembra desse jogo? Eu lembro, Fofinho. Lembro. Eu fui melhor em campo sem tocar na bola. Então, caras que me marcaram com o Zinho, já mais veterano, que daí era um organizador. Era um organizador e daí vai entender que pejorativamente, né, era enceradeira, né, que daí tu vai entender a importância desse cara num contexto coletivo, né, que ele fechava, tinha... Em 94 ele fechava a esquerda. Fechava a esquerda, né, com uma capacidade física, técnica e tática muito importante, mas mais do que isso, ele precisava muitas vezes reter a bola, porque o Brasil atacava com profundidade dos laterais. Dar o ritmo. Então era importante que ele segurasse a bola com a virtude dele, com a habilidade dele, para dar tempo dos laterais sair do setor defensivo para chegar até onde eles iam receber essa bola. E depois segurar lá atrás. E depois voltar lá atrás de novo, né? Então era importante essa característica dele. Né? E joguei com o Pet no Fluminense também, né? Outro jogador que enchia os olhos, assim, né? Que tinha algumas jogadas assim imprevisíveis. E para finalizar, para mim o maior cabeceador, né, do Brasil nos últimos anos, que é o Jardel, que ele tinha um tiro na cabeça, né? Era você levantar e ele... O barulho que a bola batia quando saía da cabeça dele parecia que era o mesmo de um chute do Roberto Dinamite. E ele falava, quer fazer tabela comigo? Não joga no pé. Joga em cima. Joga na cabeça. Infelizmente acabou. Conversamos hoje numa entrevista especial com Roger Machado, técnico do Bahia. Que seja um grande ano e muito obrigado por essa conversa, Roger. Obrigado, Bob. Foi um prazer. Vamos em frente. TV Pública da Bahia é a TVE. Um abraço.